Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 6. O tema da minha pregação é pacientes na tribulação. Diga comigo, paciência na tribulação. Eu já preguei sobre isso ontem, mas na perspectiva do povo de Israel, que precisou ter paciência na tribulação da opressão do Egito, até chegar à terra prometida. Foi uma pregação que Deus já falou muito ao nosso coração. Mas agora eu entro de cheio no nosso tema, pacientes na tribulação. Já pode dizer aí, coloque a mão no seu coração e diga: eu estou precisando de paciência para enfrentar as tribulações da minha vida. Eclesiástico capítulo 2, versículo de 1 a 6. E cada palavra que eu abro é Deus falando contigo. E cada versículo que nós lemos é Deus alimentando o teu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Escuta Deus já falando contigo. Meu filho, veja que a Bíblia já te chama de filho. Portanto, é um pai falando com você. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. A primeira coisa que você precisa entender: mas agora eu sou de Deus, eu não vou mais sofrer. Agora eu sou de Deus e não vou mais ser provado. Quem te falou isso? Da onde você tirou isso? A Bíblia está falando para você o contrário. Se você entrou para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Agora eu estou rezando mais, agora eu estou orando na madrugada, agora isso e aquilo. Prepara a tua alma para a provação. A provação vai chegar para todos nós. Frei, mas eu já estou vivendo provações. Vai chegar mais, não se preocupa não. Olha para quem está do seu lado e diga: pode se preparar, que tem muita provação para chegar. Diga para a pessoa: até o final da tua vida ainda cabe muita provação. Cabe muito ainda. O que é inteligente da sua parte? Preparar a tua alma. Não adianta querer fugir. Porque não adianta, você pode chorar, você pode não gostar, você pode chorar, você pode espernear, não resolve nada. A aprovação vai chegar do mesmo jeito. Agora resolve preparar a tua alma. E se você veio a Canção Nova, por exemplo, você está preparando a tua alma. Quantas pessoas, por exemplo, rezaram conosco os 40 dias com São Miguel? E às vezes eu escuto: ela está passando por uma provação gigante hoje na vida, depois dos 40 dias. E ela hoje reconhece: eu entendi porque eu precisava daqueles 40 dias. Deus me preparou, Deus me fortaleceu, senão não daria conta. Então nós queremos aquele Deus
que nos tire as provações. Não. Deus pode sim acabar com alguns sofrimentos, Deus pode sim fazer milagres, Deus pode sim encerrar ciclos de provação na nossa vida, Deus pode sim curar doenças físicas, Deus pode sim mudar situações, mas também Deus costuma agir nos preparando para a provação, nos fortalecendo para a provação. Versículo 2: humilha teu coração. Leia comigo. Humilha teu coração e espera com paciência. Então a hora da provação é a hora de a gente humilhar o coração. É a hora de a gente entender que somos pequenos. É a hora de entendermos que somos fracos. Toda aprovação mostra que a gente é fraco. Toda aprovação mostra que a gente é humilde. Humilha teu coração, espera com paciência. Leia comigo. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Na hora da aprovação, você tem que dar ouvido à palavra de sabedoria. Porque às vezes você está numa crise no casamento, está na aprovação no casamento, e você vai pedir conselho para a amiga, e a amiga fala para você: se eu sou você, eu separo. Eu não levaria esse desaforo, não. Então tem muita gente que aparece nessa hora para aconselhar, mas não é conselho de Deus. Não é conselho de sabedoria. É conselho carnal. É conselho só para te deixar bem. É conselho só para passar a mão na sua cabeça. Você, na hora da aprovação, não tem que buscar gente que passa a mão na sua cabeça. Na hora da aprovação, você precisa escolher pessoas de sabedoria para falar contigo. E às vezes a palavra de sabedoria dói, mas é o que você precisa. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Amém? Leia comigo aí. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Vai ter momentos na sua vida que não são tão felizes. Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Repete comigo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Agora versículo 3, leia comigo bem alto. Sofre as demoras de Deus. Quanto tempo foi para o povo sair do Egito? 430 anos. Quanto tempo Santa Mônica teve que esperar a conversão do seu filho Agostinho? De 25 a 30 anos. Sofre as demoras de Deus. Nem tudo é no seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não está preso ao tempo. Sabia disso? Em Deus não existe tempo. Deus é eterno.
Nele não há tempo. Olha para quem está do seu lado e diga: sofre as demoras de Deus. Mas não reclamando, igual o povo no Egito com a cabeça dura. Leia comigo bem alto o versículo 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com... Você está vendo que toda hora está paciência aí? Meu amigo, se você não tiver paciência, você vai explodir, você vai dar problema, vai aumentar seus problemas. Então tem gente que já está com problema, mas é muito estressadinho, não aguenta esperar, aí vai ficar com mais problema ainda. E não adianta, a sua birra não vai mudar nada, o seu choro ali birrento não vai mudar nada. Ei, meu Deus, olha que coisa linda. Você precisa entender que você precisa esperar com paciência. Diga comigo: dai-me paciência, Senhor. Leia comigo o versículo 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Ei, preste atenção, derradeiro momento não é na sua hora, na hora de Deus a tua vida vai melhorar. Na hora de Deus a sua vida vai se enriquecer de novo. Na hora de Deus a infelicidade vai acabar. No derradeiro momento. Agora o versículo 4. O professor Felipe Aquino falou dele ontem. Leia comigo. Aceita tudo que te acontecer. Eita, que é difícil isso aqui. Aceitar tudo é aceitar? Se a vizinha te xingar, se o marido te decepcionar, se a mulher te decepcionar, se a doença chegar, se o patrão mandar você embora, se alguém te der um calote, se o padre te tratar mal, aceita? Aceitar tudo é aceitar? Será que você aceita tudo? Ou você é daquele: eu não levo desaforo para casa? Aceita tudo o que te acontecer. Olha para quem está do seu lado e diga: aceita tudo. Tem gente que até aceita, mas só as coisas boas. Eu aceito tudo que é de bom, o que é de mal não quero não. Não, aceita tudo, de bom e de mal. Versículo 4, leia comigo. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, eu nem sei quantas vezes a palavra paciência já apareceu aqui. Na dor permanece. Para de ser mole, meu filho. Firme. Agora, para você estar firme, você não pode estar na areia, você tem que estar na rocha. Por isso a importância de a gente estar em Deus. Como é que você vai estar firme se você está na areia? Quem já fez aquela experiência da praia, aonde você está lá dentro da praia e está aquela correnteza gigantesca, aí você tenta se firmar, quando você vê, você está lá longe. Você está lá longe porque nos seus pés tem areia. E você tenta fincar e você não finca.
Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Por quê? Versículo 5. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Uma coisa você precisa entender: se você está passando pela provação, você está sendo provado. Se você está passando pela provação, você está passando pelo fogo. E você então está sendo purificado. Ah, se a gente soubesse o bem que causa o sofrimento na nossa alma, a gente pararia de reclamar. Olha a frase de Padre Pio de Petreutina: eu queria todos os sofrimentos do mundo para mim, mas eu não peço isso a Deus, porque eu temo estar sendo egoísta e estar privando as pessoas da salvação delas. Olha a visão de Padre Pio. Para ele, sofrimento é purificação. Para ele, sofrimento é graça. Para ele, o sofrimento só te melhora. Mas claro, é preciso também saber sofrer. Tem gente que sofre e, como não sabe sofrer, pode ficar até pior. Versículo 6, leia bem alto. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até se você chegar lá. Aplaude essa palavra. Abra sua Bíblia agora no livro de Jó. Antes dos Salmos. Livro do Jó, capítulo 23. Jó 23, versículo 10. É bom trazer Jó porque o homem sofreu, hein? Eu não preciso nem falar a história de Jó, você conhece. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu bens materiais, perdeu gado, perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu tudo. Jó capítulo 23, versículo 10. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Olha a visão que Jó está tendo de Eclesiástico capítulo 2. Se Deus está me colocando à prova, eu sairei puro. Jó está começando a entender que eu estou sendo purificado. Então a aprovação vem para purificar você. Qual é a aprovação que você está passando agora? Deus está purificando você. Purificando do que, Frei? Não sei, você tem que rezar para saber, ué. Mas purificando às vezes o seu orgulho, purificando às vezes da sua vaidade, purificando você às vezes da sua arrogância, purificando você da sua impaciência, purificando você de tantas realidades. Diga comigo: todo sofrimento, ele vem para purificar. Jó está entendendo isso? Agora vai Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. Disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. Então Jó está dizendo:
quando eu vim para essa terra, eu não trouxe nada. O que você trouxe quando você veio para essa terra? BMW? Nada, nem roupa. Você veio peladinho, peladinho. Você não trouxe nada e não vai levar nada. Até a roupa do caixão que vão colocar bonitinho em você, os bichos vão comer. Vai ser almoço e janta maravilhoso para eles. Você não leva? Olha para quem está do seu lado, lembra ele disse, você não trouxe nada. E você não vai levar nada. Leia comigo agora. O que Jó fala? Leia bem alto. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ergue tua mão direita bem alto e diga, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que você esteja pronto para na hora da provação bendizer a Deus, tendo ou não tendo. Que você tenha coragem na provação de dizer, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te bendigo, Senhor, tendo ou não tendo, eu te amo, eu te adoro, eu te bendigo. Por isso que eu gosto dessa música. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, vem ver. Eu gosto dessa música porque ela fala mesmo na tempestade, eu te louvo. Mesmo que se agite o mar, eu te louvo. Mesmo longe dos meus, eu te louvo. Porque tem gente que só vai louvar na hora que tudo está dando certo. Comprou sua casa nova, oh, louvado seja Deus. Comprou o carro novo, glória a Deus, Deus é maravilhoso, aleluia. Pegou um câncer, Deus me esqueceu. Cadê Deus nessa hora? É fácil louvar quando você tem um carro novo, quando você tem uma casa nova, quando as coisas acontecem do jeito que você quer. Agora é difícil louvar como ele aqui, Jó. Mesmo na tempestade, eu te louvo. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar? Mesmo na tempestade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, o que você faz? Te louvo em verdade. Ergue teus braços. Pois somente eu tenho a ti, Jesus. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pode ir ficando aí bem baixinho mesmo, que eu vou voltar a essa música. Jó capítulo 2, versículo 10. Jó capítulo 2, versículo 10. Falas, respondeu-lhe ele, com uma insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Repete comigo. Se aceitamos de Deus a felicidade,
Você aceita ou não aceita? Ah, você aceita. Não deveríamos também aceitar a infelicidade? É uma pergunta. Agora vá para Tiago, carta a São Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Nós felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Diga comigo, o Senhor é misericordioso e compassivo. Talvez na vida você passou muitas vezes pelo sofrimento de Jó, que são inúmeros. Romanos capítulo 12, versículo 12. É o tema desse retiro, desse acampamento. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Agora abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Na hora da provação você deve fazer o quê? Como é que você deve passar pela provação? O segredo é orando. O segredo é rezando. Quem passa pela provação rezando é a melhor forma de passar pela provação. Está entendendo, sim ou não? Não é murmurando, eu não estou falando murmurando. Eu não estou falando assistindo série. Eu estou falando rezando. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis. Se o câncer chegar, não se inquiete. Se o desemprego chegar, não se inquiete. Se o problema financeiro chegar, não se inquiete. Se você fez o exame e descobriu uma coisa, não se inquiete. Se alguém está perseguindo você, não se inquiete. Se alguém está falando mal de você, não se inquiete. Veja, continua lendo o texto. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Qual é o segredo? Apresentar para Deus. Você tem como resolver? Não. Você tem o que fazer? Não. O que eu faço? Apresento para Ele. Está entendendo, sim ou não? Agora, como é que você apresenta a Deus sua preocupação? Mediante a oração. Quantos de vocês acordaram na madrugada e apresentaram as preocupações de vocês? É assim. É ir lá no sacrário da sua igreja, é no sacrário da sua paróquia e apresentar a Deus a sua preocupação. Não está falando aqui para apresentar para a vizinha a sua preocupação. Tem gente que fica aí no zap horas e horas apresentando as preocupações para o amigo. Beleza. Só que eu garanto a você que 1 minuto com Deus vale mais do que horas com amigos desta terra. 1 minuto com Deus vale mais do que horas com os amigos desta terra. 1 minuto.
Então você vai apresentar a Deus as suas preocupações mediante a oração, as súplicas, a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você começa a rezar, apresentando a Deus sua preocupação, porque você está na aprovação, aí vem Deus e te traz paz, e a paz de Deus, ela guarda você dessa preocupação que você está vivendo. Aí essa dor que você está vivendo, essa doença, esse problema financeiro, não te atinge, porque você está guardado na paz. Guarda o teu coração, e não só o teu coração, olha que bonito, guarda os vossos corações, e o que mais? E os vossos pensamentos. Gente, hoje, o mundo está doente nos pensamentos. É verdade ou não é? Me diga se a ansiedade não tem a ver com pensamento. Tem ou não tem? Quantas pessoas sofrem de ansiedade? É o problema muitas vezes do pensamento acelerado. É o pensamento que já não consegue pensar no dia de hoje. Deus está te dando uma solução para acalmar os seus pensamentos. Porque a verdade é que é difícil domar pensamento. Nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Sabia que você não tem controle sobre os seus pensamentos? Quer uma prova? Pense agora num elefante rosa. Já veio ou não veio na tua cabeça um elefante rosa? E ele nem existe, hein? Você não tem controle. Se eu falo uma coisa, você já começa a pensar naquilo. Se você vê uma coisa, você já começa a pensar naquilo. Se alguém está falando, cochichando no seu lado alguma história, você já começa a pensar naquela história. Só que Deus está dizendo que se você apresentar para Ele as suas preocupações, Ele pode guardar o teu coração. E Ele pode guardar os teus pensamentos de toda a influência de Satanás na sua vida. Por isso o segredo é recorrer a Deus na oração. Está entendendo, sim ou não? Pois somente eu tenho a Ti, Tu és a minha herança, Te louvo em verdade. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 a 18. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus, em Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo para você isso, em todas as circunstâncias dai graça, como Jó, Deus deu, dai graças, Deus tirou, dai graças, esse é o segredo. Você imagina como é que fica Satanás? Porque quem foi pedir para Deus provar Jó foi Satanás, foi ou não foi? Então Satanás foi para Deus, deixa eu tirar tudo de Jó, para ver se ele é fiel. Aí você imagina Satanás depois, quando Deus permite tirar tudo de Jó, só que Jó está lá, sem nada e louvando a Deus. O diabo fica humilhado. O louvor em meio à prova humilha Satanás. O louvor em meio à prova humilha Satanás. Por isso a palavra de Deus está dizendo: em tudo dai graças. Faltou gás, dai graças. O carro quebrou na estrada, dai graças. Teve um dia que eu estava pregando aqui na Canção Nova, não sei que acampamento foi, e eu estava falando justamente sobre essa palavra, e eu falei: olha, talvez aconteça, não era praga minha,
Mas talvez aconteça que você, voltando agora para casa, cansado, seu ônibus fure o pneu na estrada. O que vocês vão fazer depois de um acampamento desse? Aí eu vi alguém na rede social, não sei aonde eu vi, a mulher diz: Frei, não é que aconteceu? E todo mundo lembrou da sua pregação na hora do ônibus, e nós começamos a dar graças. Com o pneu furado, todo mundo cansado, querendo chegar em casa, vai fazer o quê? Dar graças, meu filho. Não foi praga não. Eu não vou nem tocar nesse assunto hoje. Eu quero falar de uma coisa muito difícil agora. O Peter cantava: a alegria está no coração de quem? A alegria está no coração de quem? Então pronto, meu irmão, você estando em momentos bons, você está alegre. E você estando em momentos tristes, você também está alegre. Porque a tua alegria não está condicionada ao que você está passando. A tua alegria, ela está no fato de que você tem Jesus. Eu quero falar de um assunto difícil: alegria na tribulação. Porque tem gente que quando está atribulado, fica moado, fica tristinho. A pessoa lá da sua casa fala: cadê fulano de tal? Está aqui chorando pela casa toda. Ninguém sabe o que faz mais. Você olha para ela, fala qualquer coisa, ela... O que foi, fulano? Minha mãe está quase morrendo. Meu filho está passando por isso. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Deus agora vai te pedir uma coisa muito forte. Deus vai te pedir que quando você estiver sofrendo, além de estar sofrendo, Ele vai pedir para você ficar alegre. Abra a sua Bíblia, você vai ver, você mesmo vai ver isso. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. O tema na Bíblia Ave Maria é paciência nas provações. Abriram aí? Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Eu quero que você leia comigo bem alto, vai lá. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Ei, para aí. Considerai que é muita alegria quando você é provado. Você está entendendo essa palavra ou não? Considerai como motivo de alegria quando vocês passam por diversas provações. Que história que é essa? Essa é a lógica do Evangelho. Essa não é a lógica do mundo. Continua o texto. Por que você se alegra na provação? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quem quer aqui paciência? Levanta a mão. Então, para ter paciência, você tem que ter prova. Para ter paciência, você precisa ter. Se você tem uma criança muito comportada, que não dá trabalho nenhum, você não pode me dizer que você tem paciência. Agora, se eu colocar aquele menino que sobe em tudo que é lugar, que apronta, aí eu vou saber se você tem paciência ou não. É fácil ter paciência com quem não te prova.
É difícil ter paciência com quem me prova. Então vamos lá, leia de novo aí. Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Gente, a paciência quer gerar em você perfeição. A prova quer te fazer perfeito. Vá agora para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações. Diga comigo, nós nos gloriamos até nas tribulações. Esses homens estão doidos. Nós estamos atribulados, mas nós estamos felizes. É tão bonito quando a gente vê isso. Pessoas atribuladas, mas felizes. Isso encanta qualquer um. Não só por isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz o quê? A paciência. A paciência prova o quê? A fidelidade. E a fidelidade comprovada produz o quê? Gente, olha o processo lindo. A prova produz paciência. E se você é paciente, você mostra que você é fiel a Deus. E a tua fidelidade a Deus vai gerar no seu coração a esperança de que a vida não acaba aqui, mas há uma esperança no céu para você. Então a prova produz paciência, paciência produz fidelidade, fidelidade produz esperança. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos em serdes participantes do sofrimento de Cristo. Toda vez que você sofre, você participa do sofrimento de Cristo. Porque a Bíblia diz que você é o corpo de Cristo. Então toda vez que o membro sofre, o corpo sofre, Cristo sofre com você. Alegrai-vos em serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Interessante que ele continua, que ninguém de vós sofra. Aqui tem um sofrimento que a gente não pode querer. Existe um sofrimento que não é agradável a Deus. Diga comigo, existe um sofrimento que não é agradável a Deus. Por exemplo, ele vai começar a dar exemplos de sofrimentos que não agradam a Deus. Que ninguém de vós sofra como homicida. Então agora eu vou matar todo mundo, e agora eu estou sofrendo porque eu tenho que correr da polícia. Não, Deus não quer esse sofrimento para você. Outro sofrimento,
que ninguém de vós sofra como ladrão. Você agora rouba e agora você está sofrendo porque você rouba dos outros. Deus não quer esse sofrimento para você. Você está entendendo, sim ou não? Ou difamador. Você é um fofoqueiro de carteirinha. Você é uma fofoqueira de carteirinha. Agora a tua vida virou uns infernos por causa da tua fofoca. A culpa é tua desse sofrimento. E Deus não quer que você se alegre nesse sofrimento. Porque esse sofrimento foi causado pelo diabo na sua vida. Você está entendendo, sim ou não? Há sofrimentos que são causados pelo pecado. E Deus não quer que eu então me alegre nesse sofrimento. Ai, estou sofrendo porque sou fofoqueiro. Estou sofrendo porque sou ladrão. Não. Ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Amém? Eu poderia acrescentar outros pecados aqui. A pessoa que sofre porque ela é beberrona. Bebe, 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 agora o sofrimento é incrível. Aí agora eu vou me alegrar nesse sofrimento, é isso? Não. Não é fácil se alegrar no sofrimento. Canta mais uma vez. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Canta para ele, vai. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Só você, pois somente Ele é o que seu? O que você faz? Te louvo em verdade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18. Por que eu me alegro no sofrimento? Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. O que está escrito aí? Leia bem alto comigo. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Quem tem Deus sabe, tudo que eu estou passando vai passar. Um dia vai chegar a glória futura e eu não mais vou sofrer. O que eu estou passando hoje não se compara com a glória que eu vou receber na manifestação final. Você está entendendo isso, sim ou não? Atos dos Apóstolos. Quem quer ir para o céu aqui, diga, eu quero ir para o céu. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Só vai entrar no céu quem passar por isso que eu vou mostrar agora. Atos 14. Atos dos Apóstolos 14. Você quer ir para o céu mesmo? Atos dos Apóstolos 14, 22. Então você vai ler bem alto para ver se você quer ir para o céu, você tem que entender isso aqui.
Atos dos Apóstolos 14, 22. O que está escrito aí? Confirmavam as almas dos discípulos e os exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. E aí, quer ir para o céu? Vai ter que ser atribulado, meu filho. Frei, não tem um caminho que nós não passamos pela tribulação, não. Esse caminho é dos infernos. E aí? Esse caminho é o fácil. Se você quer ir para o céu, vai precisar passar pela tribulação. Está entendendo isso, sim ou não? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 9. Essa palavra é tão linda. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 9. Olha o que os apóstolos começam a falar. São Paulo apóstolo. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. É como se Paulo estivesse dizendo aqui: eu estou sofrendo, eu estou, mas eu não sou destruído. Eu estou sofrendo, eu estou, mas eu não desanimo. Me fez lembrar, já falei várias pregações, mas o dia que fui visitar um pobre na rua, fomos entregar comida, e alguém que estava comigo da minha paróquia, aquele pobre tinha um barraquinho dele que ele tinha construído de madeira, muito pobre. Não tinha luz, não tinha nada, só o barraquinho de madeira. Aquela mulher pergunta para ele: como que você consegue viver num lugar desse? Quando chove, não molha toda a sua casa? Tinha telha, tinha tudo que ele tinha improvisado. Aí ele disse para ela: molha, mas logo seca. Molha, mas seca. E como é que você faz para comer? Ah, todo dia alguém aparece para me dar comida, porque assim como, olha, e ele usou a Bíblia, assim como Deus alimentava o povo no deserto, trazendo o pão do céu, todo dia chega comida para nós, não sei como, mas o nosso Pai do céu cuida de nós, nunca faltou nada. Em outras palavras, esse homem dizia: eu não tenho casa, mas eu não desanimo. Eu não tenho trabalho, mas eu não desanimo. Às vezes você tem tudo e está desanimado. Às vezes você tem você tem várias roupas para usar. Às vezes você tem uma cama gostosa para dormir, cheio de comida na sua despensa, na sua geladeira. E mesmo assim você reclama da vida. Quando você estiver passando por estes momentos de muita reclamação, eu aconselho você sair para a rua e ir visitar algum pobre debaixo de uma ponte. Eu aconselho você ir para um hospital e ver pessoas que estão sofrendo muito mais que você. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Quando você achar que a sua vida está muito difícil e você começar a reclamar muito, saia da sua casa, visite um hospital, visite um pobre na rua, e você vai sair de lá. Você não tem noção de como você vai sair de lá. Você vai ver que o seu sofrimento não é um único, e que você tem muitos motivos para louvar a Deus, mais do que reclamar. Você está entendendo, sim ou não?
No tempo da provação, é preciso confiar em Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes. Depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí? Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Continua. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Não é dançaria o tempo todo. A vida não é festa o tempo todo. A vida não é sorriso o tempo todo. Mas eu preciso sorrir o tempo todo. Em Deus. Eu preciso confiar o tempo todo em Deus. Amém? Eu já estou chegando no final dessa pregação. Romanos, vamos para o final. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, o quê? Somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Eu quero dizer para você que quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por tribulações, nunca se esqueça dessa palavra. Em todas essas coisas, nós somos mais que. Quando você estiver com um problema de doença na família, em todas essas coisas somos mais que. Em todas as coisas que você estiver passando, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, preste atenção nisso, feliz é você que passa pela provação, porque depois que você passar pela provação, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Mais uma vez, todo choro pode durar uma noite. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Se você passar pela provação, vai vir o quê? A vitória. Diga para quem está do seu lado, se você esperar em Deus, virá a vitória. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporcionam um peso eterno de glória incomensurável. Diga comigo, a minha tribulação proporciona peso de glória. Gente, vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? A Bíblia está dizendo que toda vez que você sofre, aumenta teu peso de glória. Toda vez que você sofre, aumenta peso de glória. É por isso então que Padre Pio, na verdade, era esperto. Ele queria aumentar o peso de glória dele. Sofrimento aumenta peso de glória. Olha para quem está do seu lado e diga: quer aumentar o teu peso de glória? Será que ela quer? Não sei se ela quer não. Tem gente que está com medo de aumentar o peso de glória aí. Já entendeu tudo. Mas essa palavra está dizendo para você que Deus não deixaria o mal destruir você, que Deus não deixaria a doença destruir você. Ele permitirá que a doença te atinja, que os males deste mundo te atinjam, mas que Ele tiraria um bem maior para a sua vida. E o bem maior não é sempre aqui, o bem maior é na eternidade. Ele está aumentando o seu peso de glória, dia após dia, a cada sofrimento, a cada tribulação. Ele está aumentando o seu peso de glória. Isso é maravilhoso. Qual é a tribulação que você está passando hoje? Deus está aumentando o seu peso de glória com isso aí. Amém? Abra o livro de Apocalipse, capítulo 7. São João tem uma visão. Ele vê que tem muita gente no céu de vestes brancas. Apocalipse 7, 14. Ou melhor, vamos ler o 13, 13 a 14. Apocalipse 7, 13 a 14. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Preste atenção, olha para mim. A visão do céu, um monte de gente de veste branca. Você imagina esse lugar, minha gente, onde vai só ter o bem, onde só vai ter gente do bem, onde só a glória de Deus habita. Alguém está vendo o céu repleto de gente com vestes brancas. A pergunta é: quem são esse povo aí e de onde eles vieram? Versículo 14. Leia comigo bem alto. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Estes que estão no céu são os que passaram pela cruz. Mateus 16, 24. Um dia Jesus olhou para você e disse assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem foi para o céu? Aqueles que começaram a seguir Jesus, pegaram a sua cruz de cada dia e não desistiram e não desanimaram e foram fiéis, estes chegaram lá, passaram pela grande tribulação, foram santificados, forjados pelo sangue do
Cordeiro. Não tem como chegar ao céu sem sangue. Não tem como chegar ao céu sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem como chegar ao céu sem sacrifício. Não tem como chegar ao céu sem renúncia. Não tem como chegar ao céu querendo curtição e vida boa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Senhor, nós não queremos os prazeres deste mundo, nós não queremos as glórias deste mundo, nós queremos a Tua cruz. Nós não queremos como Paulo que dizia: agora eu falo chorando para vocês, porque muitos de vocês se comportam como inimigos da cruz de Cristo, onde o Deus de vocês é o estômago, é a curtição, é a vida boa. Nós cristãos, minha gente, não vivemos neste mundo para viver vida boa, para viver curtição, para viver prazeres. A gente vive neste mundo para fazer a vontade de Deus. E se fazer a vontade de Deus custa, então que custe, porque o que muito vale, muito custa. O que muito vale, muito custa. Pode custar, até mesmo meu sangue, até mesmo minha vida. Sofreremos, mas não desanimaremos. Obrigado, Jesus. Para terminar, a última passagem. Apocalipse 21. Olha para quem está do seu lado e diga: não tem para onde correr. Diga para ela: a cruz é o teu caminho. Quem foge da cruz, foge da glória. São João da Cruz, por causa de prazeres passageiros, muita gente perde as glórias eternas. Eu termino essa pregação. Sim, é verdade. Este mundo a gente vai sofrer muitas coisas, mas paciência na tribulação, ok? Ficou claro isso? Até o fim da sua vida, paciência. Só que eu quero agora que você entenda que Deus já fez uma promessa para mim e para você. Que se você suportar tudo, a prova produz paciência, a paciência produz fidelidade, a fidelidade produz a perfeição. Se você ficar nesse caminho, sabe o que vai acontecer? Existe uma promessa bíblica para você quando você chegar no céu. Apocalipse 21, versículo 4. Eu quero que você leia bem alto comigo. Aliás, fique em pé segurando a sua Bíblia. Levanta a Bíblia bem alto, vamos ver se vocês trouxeram Bíblia. Levanta a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Os que estão sem Bíblia, pelo amor de Deus, vai tratar de resolver isso. Você não pode ficar só escutando, não. Tem que ter Bíblia na mão, meu filho. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Levanta a sua Bíblia. Esse é o livro que mais contém promessas para a sua vida. Só que aqui não é promessas de Frei Gilson. Aqui é um livro que tem promessas de Deus para você. E Deus não tem uma promessa que Ele não cumpriu até o dia de hoje. E se tem alguma promessa aqui que ainda não se cumpriu, é porque ainda não chegou o tempo. Eu quero que você leia essa promessa. Apocalipse 21, versículo 4. Você vai chorar muito nessa terra, mas olha a promessa: enxugará toda a lágrima de seus olhos. Pode fazer festa, pode fazer festa. Você vai chegar lá, meu irmão, com os olhos tudo inchado de lágrimas, sofrimento, sofrimento.
Aí ele vai começar, para entrar lá, não pode entrar com lágrima, ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Daquela pessoa que te perseguiu, daquela pessoa que te traiu, daquela injustiça, daquela doença, daquela maldade, toda lágrima vai ser enxugada. Mas tem mais promessa. Leia aí comigo. E já não haverá morte. Pode fazer festa também. Aqui você fica preocupado. Ai, eu fiz o exame, deu isso, eu vou morrer. Calma, lá não tem mais isso. Não haverá morte. Nem sua, e nem dos que estão lá que você vai amar. Porque lá nós vamos nos encontrar com os familiares salvos. Que mais? Não haverá luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. A primeira condição é de dor, a primeira condição é de lágrima, a primeira condição é de grito, mas depois que passar isso, já não haverá mais nada disso. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Dá um beijo nessa palavra. Quer parar de sofrer? Não é igual as plaquinhas de igreja que a gente vê por aí não. É falso. Quer parar de sofrer? Quero. Só o céu é o lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento. Amém.